Igreja pode sentar. Professores da classes infantis, ide e ensinai. Os pais que estão com seus filhos podem levá-los até as professoras. A nossa lição de hoje, irmãos, a gente sabe que é um resumo, é uma coisa bem breve. A nossa lição de hoje, ela vai abordar a respeito de diversos assuntos. E como o tempo é bem curto, eu gostaria de trazer aqui para os irmãos apenas o tópico número 2, falando sobre a restauração do templo. E falando sobre a restauração do templo, a gente vai ver aqui que vai falar sobre, tem um tópico 2.1, 2.2 e 2.3. Eu quero apenas me ater ao tópico 2.2, que vai falar sobre a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Repetindo para os irmãos, vou focar somente no tópico 2, no ponto 2, que vai falar sobre a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Só uma pequena introdução, antes da gente falar do rei Ezequias. A gente vai ver que antes de Israel chegar, o povo de Israel chegar à Terra Prometida, a gente vai ver que quando eles saem do Egito, eles vão viver um tipo de governo. Que tipo de governo é esse? É um tipo de governo teocrático, teocracia, onde Deus governava sobre o povo. A gente vai ver que logo após a teocracia, a gente vai entrar no período dos juízes. O que era o período dos juízes? Eram homens que eram levantados por Deus para livrar o povo de Israel de algum castigo, de alguma subordinação ao que ele estava passando naquele momento. A gente vai ver também que logo após o período dos juízes, que vai começar com Otiniel e vai terminar no profeta Samuel, a gente vai ver que logo após o último juiz, Samuel, a gente vai ver que o povo chega até Samuel e imploram para Samuel para que coloque um rei para governar sobre eles. A gente vai ver que Israel, eles vão dar ali, desculpe o termo, vão dar uma de macaco de imitação, porque eles vão observar que os povos tinham reis, mas Israel não tinha um rei. Então ali eles imploram para Samuel, para que Samuel coloque agora um rei para que viesse governar sobre eles. Até aí tudo bem. Samuel, orientado por Deus, escolhe um rei para Israel, e a gente sabe já a história, vou só encurtar para a gente ganhar tempo. Começa o período da monarquia em Israel, e nisso que começa o período da monarquia em Israel, a gente vai ver uma Israel unificada, uma Israel junta, sem divisão, todas as tribos ali unidas. A gente vai ver que começa pelo rei Saul, depois vem o rei Davi, depois vem o rei Salomão, tudo ali unificado. Depois que Salomão morre, vem seu filho Roboão, e assim que Roboão assume o trono de Israel, o que vai acontecer? Vai ter uma divisão dentro de Israel. Agora as 12 tribos vão se separar, 10 tribos vão para um lado, a qual vai se chamar o Reino Norte, e 2 tribos vão para o Reino Sul. E 2 tribos vão para o Reino Sul, que é a tribo de Judá e de Benjamim. A capital do Reino Norte é Samaria, e a capital do Reino Sul é Jerusalém. A gente vai ver que no Reino Norte, a gente vai ver que todos os reis que apareceram no Reino Norte, nenhum deles buscavam a Deus da forma que se deveriam buscar. A gente vai ver também que o povo de Israel, tanto do Reino Norte quanto do Reino Sul, eles viviam numa gangorra espiritual. Como assim eles viviam numa gangorra espiritual? A gente sabe que a gangorra, quem já foi criança aqui já brincou, quem já foi adolescente também já brincou. Na gangorra, um senta de um lado, senta do outro, e ora você está em cima e ora você está embaixo. Quando eu digo de gangorra espiritual, a gente vai ver que o povo de Israel, ora eles estavam em cima espiritualmente, mas horas eles estavam lá embaixo também, espiritualmente. Então a gente vai ver que eles viviam essa gangorra espiritual. E a gente vai ver que quando eles estavam embaixo, ou seja, quando eles estavam durante o seu declínio espiritual, Israel ele fazia a seguinte coisa: eles abandonavam o templo, eles abandonavam os sacrifícios, eles abandonavam as ofertas, e ele abandonava a Deus, e abandonava todas as festas que Deus tinha designado para o povo. Então a gente vai ver isso diversas vezes no período dos reis de Israel, ou dos reis de Judá também. Só que a gente vai ver, irmão, que quando eles estão em cima, ou seja, quando eles estão com a vida espiritual lá em cima, eles vão atingir um certo avivamento ali, no momento a qual eles estão vivendo essa vida espiritual lá em cima. Quando eles estão lá em cima, o que acontece? Eles voltam de novo a fazer as vontades de Deus. Eles voltam a ofertar, eles voltam a sacrificar, eles voltam a orar a Deus, eles voltam à adoração, eles voltam ao templo, eles voltam a restaurar também o templo. Então a gente vai ver que tudo isso eles faziam.
Então a gente vai ver que eles viviam nessa gangorra. E agora uma pergunta que eu faço para os irmãos: se a gente for olhar o período dos reis de Israel, e a gente for olhar o período atual da igreja, a gente vai ver alguma diferença? Nenhuma. A gente vai ver que só mudou a época, só mudou a era. A gente vai ver que está a mesma coisa nos dias atuais. A gente vai ver que quando as pessoas estão lá embaixo, muitas delas, não vou generalizar, a gente vai ver que elas deixam de buscar a Deus, elas deixam de adorar a Deus, deixam de ofertar, deixam de sacrificar. Quando eu falo sacrificar, irmãos, eu falo é sacrificar o seu próprio ser, é a sua entrega. Então a gente vai ver que isso também acontece nos dias atuais também. E falando sobre o rei Ezequias, antes dele começar a reinar, a gente vai ver que quem vai reinar antes do rei Ezequias é seu pai. Quem era o pai de Ezequias? Era o rei Acais. Acais, quando vai reinar em Jerusalém, quando ele está reinando, a gente vai ver que a Bíblia fala que ele foi um rei que não seguiu os caminhos do Senhor. Ou seja, ele foi um péssimo rei, ele foi um rei idólatra, ele foi um rei que levou Jerusalém à falência espiritual, porque era tendencioso o povo seguir a sua liderança. E a gente vai ver também que ele foi um rei que fez tudo ao contrário daquilo que Deus tinha designado para que eles viessem fazer. Como assim, Renê? Ele entupiu, ele fez o favor de entupir o templo de Deus, que era uma casa de adoração de ídolos, de deuses. Então todo mundo que ia para o templo naquela época, eles podiam escolher qual Deus servir dentro do templo. Então a gente vai ver que ele foi um péssimo rei diante de Deus. E agora o que acontece? Acais morre, e quem vai reinar no lugar de Acais? Vai reinar o rei Ezequias. Conforme eu falei para os irmãos, vou me ater apenas no tópico 2, que vai falar sobre a restauração do templo, na época do rei Ezequias. Quando Ezequias vai reinar, irmãos, aí eu gostaria até que os irmãos lessem nas suas casas. Tudo que eu vou falar está baseado no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, vai do verso 1 até o verso 36. Eu não vou ler, mas eu acredito que os irmãos, quando chegarem em casa, antes de comer o peixe de vocês, ou comer o chocolate de vocês, os irmãos vão ler. Então, tudo que eu vou falar está baseado em segundo livro das Crônicas, capítulo 29, do verso 1 até o verso 36. Quando Ezequias vai reinar, diz no versículo 1 do segundo livro de Crônicas, capítulo 1, que ele tinha 25 anos de idade quando ele começa a reinar. E ele reinou 25 anos em Jerusalém. O verso 3 vai dizer que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aí vamos lá. Ele começa a reinar, Ezequias. Quando ele começa a reinar, irmãos, ele vai fazer totalmente o inverso do pai dele. O pai dele, conforme eu falei para vocês, foi um rei que não seguiu os caminhos do Senhor. Agora Ezequias vem reinar, e quando ele toma posse do trono, o que ele vai fazer? Ele vai voltar o seu coração para fazer a vontade de Deus e para levar o povo de novo à adoração a Deus. Então a gente vai ver que ele vai vir totalmente diferente, ele vai vir na contramão daquilo que o pai dele fazia. Tem um ditado que a gente ouve, né, desde quando nós éramos pequenos, né? Que fala sobre, que as pessoas costumam de falar assim, que o filho puxou o pai, né? Tal filho, tal pai. Então a gente vai ver que Ezequias aqui, ele não vai fazer aquilo que o pai dele fazia. Ele vai na contramão. Então a gente vai ver que esse é um ditado um pouco errôneo, né? A gente vai ver que nem todos os filhos seguem o caminho dos pais. Tem pais que fazem boas obras e tem filhos que fazem mais obras. E tem pais que faz mais obras, mas tem filho que faz totalmente diferente, o inverso do pai, vai fazer boas obras. Foi o caso de Ezequias aqui nessa época. Então Ezequias, irmãos, quando ele começa a reinar, ele vai fazer 3 atos cruciais. Quais são esses 3 atos cruciais? O primeiro, ele vai fazer uma reforma religiosa. O segundo, ele vai fazer uma purificação dentro do templo e vai pedir também para que as pessoas, principalmente os sacerdotes e os levitas, se purificassem. E a terceira coisa que ele vai fazer, o terceiro ato crucial que ele vai fazer, ele vai restabelecer o culto novamente em Jerusalém. Vamos lá. O primeiro ato crucial que ele faz, conforme eu falei para os irmãos, ele vai fazer uma reforma religiosa. O que é, irmãos, uma reforma religiosa? Se a gente for pegar para ler o que é uma reforma religiosa, a gente vai ver que traz diversos significados, mas eu vou trazer aqui alguns para vocês. Uma reforma religiosa, ela visa modificar algo já existente, ou modificar algum culto já existente. E o que Ezequias vai fazer? Ele vai ver que é um desvio religioso dentro de Jerusalém. Ele vai ver que o seu antecessor e alguns reis, antes do seu pai também, não seguiram
aqueles preceitos que Deus tinha designado para o povo. Então ele identifica esse desvio religioso antes de estabelecer o culto. Como assim um desvio religioso? Ele vai ver que os elementos que estavam no culto, a qual ele estava adorando, eram tudo contrário àquilo que Deus tinha designado. E quais são, irmãos, os elementos do culto? Os elementos do culto são adoração a Deus, oração, confissão de pecados, pregação, ensino da palavra, louvores. Então ele percebe que havia esse desvio no culto em Jerusalém. Porque, conforme eu falei para os irmãos, o pai dele entupiu a casa de Deus de ídolos, de deuses. E ali cada pessoa adorava a quem eles quisessem, a seu bel prazer. Então eles podiam escolher quem eles viessem adorar. Então quando ele vem corrigir esse erro. E para corrigir esse erro, ele precisava fazer uma reforma religiosa. E qual é a ordem que ele dá para os sacerdotes e levitas? Para que tirassem do templo todos os ídolos e que o povo voltasse novamente a adorar a Deus. Antes de prosseguirmos, ele faz essa reforma religiosa. Ele faz essa mudança dentro de Jerusalém. Ele muda todo um costume que o povo estava acostumado a fazer. A gente sabe que às vezes a mudança, ela mexe com algumas pessoas. Tem pessoas que não estão preparadas para a mudança, mas havia uma necessidade de ter uma mudança naquela época. Olhando para o texto e olhando para a vida do rei Ezequias, eu entendo que ele vai observar todas as histórias dos seus antepassados, e ele vai observar quem foi bem e quem foi mal. Ele vai nos ensinar, irmãos, ele vai nos ensinar a seguir pessoas que buscam a Deus. Como assim pessoas que buscam a Deus? Acredito eu que ali, naquele momento que ele toma esse tipo de decisão, ele começa a reparar como foi a história do rei Davi, ele começa a reparar como foi a história do rei Josafá, como é que foi a história do rei Joás, como é que foi a história de Asa, e ali ele começa a pegar todas essas histórias e trazer ele para aquele momento atual. E ele pega tudo aquilo que era negativo e bota em um bolso furado, mas aquilo que é bom, ele bota num bolso bom e retém tudo aquilo que é bom e começa a botar em prática. E o que eu quero trazer para os irmãos? Nós vamos perceber dentro da igreja exemplos bons e exemplos ruins, mas cabe a nós saber escolher aquilo que nós vamos querer seguir para nossas vidas. O segundo ato crucial que esse homem vai fazer, ele vai fazer uma purificação dentro do templo. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: por que Ezequias manda purificar o templo, irmãos? A resposta é bem simples: é para fazer o povo voltar à comunhão com Deus. Então o povo precisava retirar toda a impureza dentro do templo. Uma outra coisa que eu destaco aqui, dentro da purificação, ele remove toda a imundície que estava dentro do templo, ou seja, que havia se acumulado durante o período da idolatria e durante o período do abandono ao culto a Deus. Ele pede para que tudo isso venha a ser removido. Se vocês forem ler na casa de vocês, no livro 2 Crônicas 29, conforme eu pedi para vocês no início, vocês vão reparar tudo isso que eu estou falando para vocês. Eles vão demorar 8 dias para fazer essa purificação dentro do templo. Aí eu falo para os irmãos, eles demoram 8 dias. 8 dias. Ou seja, a casa estava entupida de ídolos. Para se demorar 8 dias, é porque tinham bastante impurezas dentro da casa de Deus. A terceira coisa que eu destaco aqui dentro da purificação é que Ezequias, ele conseguiu compreender, irmãos, um princípio fundamental. Qual é o princípio fundamental que ele consegue compreender, analisando toda a situação ali naquele momento do seu primeiro mês de reinado? Qual é o princípio que ele consegue compreender? Ele repara que Deus não pode morar em uma casa suja. Vou repetir para os irmãos. Ezequias, no seu primeiro ano de reinado, ou seja, retificando, no seu primeiro mês de reinado, não tinha nem um ano ainda, ele repara, ele entende um princípio fundamental, que Deus não habita aonde tem sujeira. O que Paulo fala, irmãos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Nas duas passagens, nós vamos ver Paulo afirmando que nós somos templo de Deus, no qual o Espírito Santo habita dentro de nós. Ou seja, irmãos, Deus escolheu morar dentro de nós. Deus é um ser perfeito.
Deus é um ser santo. Deus é um ser puro. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: será que Deus habita em casa suja? Aí eu faço outra pergunta para os irmãos: como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso templo diante de Deus? Será que hoje, irmãos, hoje o culto de ceia do Senhor, será que eu posso afirmar que Deus está habitando dentro de mim? Então, eu peço aos irmãos que façam uma análise, façam uma introspectiva da vida de vocês. Não precisa falar, mas façam uma introspectiva e veja, irmãos, se realmente Deus está morando dentro de nós. Conforme eu falei para os irmãos, Ezequias, no seu primeiro mês de reinado, ele identifica que Deus não pode morar em uma casa suja. Ou seja, a mentalidade de Ezequias tem que estar também dentro de nós também. Nós temos que ter esse tipo de mentalidade. Nós temos que ter essa mentalidade que Deus não habita no templo sujo. Ou seja, se eu estiver vivendo uma vida de pecado, Deus não está habitando dentro de mim. O Espírito Santo de Deus não está dentro de mim. Se eu vivo uma vida de mentira, se eu vivo uma vida dupla, Deus não está dentro de mim. Eu estou perdendo tempo dentro da casa de Deus. Então Ezequias, ele poderia fazer um culto de qualquer maneira, mas não. Antes de começar o culto, ele faz esses dois atos cruciais. Ele faz uma purificação dentro do templo e faz uma reforma religiosa. Ele sabia que para começar o culto, tinha que ter esses dois atos antes, irmãos. Onde eu quero chegar, irmãos? Ezequias está ensinando para a gente um passo a passo de como se adorar a Deus. Ezequias, ele era o rei de Israel naquela época, o rei de Jerusalém naquela época. Qual era o dever do rei, irmãos? A gente sabe, a gente está cansado de ouvir isso. O dever do rei era governar o povo, era liderar o povo em guerras, era fazer uma boa organização do povo. Ele não tinha o dever de liderar o culto, esse não era o dever dele. Mas a gente vai ver que Ezequias era um homem que era aplicado e conhecia as leis de Deus. E ele vai explicar para os sacerdotes como deveria se fazer as coisas. Não era o sacerdote que estava falando para Ezequias como se deveria fazer. Então Ezequias está ensinando para a gente o passo a passo de como se adorar a Deus. Ele não coloca a carroça na frente dos bois. Tem todo um passo a passo. A gente só erra, só falha se a gente quiser. Então ele está ensinando. Ele pega um reino falido. Ele pega um reino todo destruído. E ali ele fica nessa incumbência de levar o povo na adoração a Deus. Mas antes de restabelecer o culto, ele faz essas duas coisas cruciais. Uma reforma religiosa, porque ele vê que precisa de mudança. Do jeito que está, não tem como adorar a Deus. E a outra, ele purifica o templo, porque sem purificação não tem como Deus habitar em casa suja. Vamos terminar agora. Falta 1 minuto. O terceiro ato crucial que esse homem faz, ele restabelece o culto. Depois da remoção dos ídolos, da purificação do templo, ele vai restabelecer o culto. Ele entende que para Deus aceitar o culto do povo, havia essa necessidade de fazer esses dois atos cruciais, conforme eu já falei para os irmãos. E para encerrar, eu trago uma passagem para os irmãos bem interessante. Talvez os irmãos já leram mais de 20 vezes, 30 vezes, enfim. Qual é a passagem que eu trago para os irmãos? Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, o verso 30. Vai falar sobre Elias no confronto contra os profetas de Baal, ou contra os falsos profetas ali naquela época. Quando Elias está desafiando os falsos profetas, o que Elias vai fazer? Ele vai deixar os falsos profetas fazer o sacrifício primeiro, adorar o Deus deles. E nisso que eles estavam adorando ao Deus deles, a gente vai ver que nada acontece. Agora está na vez de Elias, adorar a Deus. O que Elias vai fazer? Elias, ele vai reparar que antes de entregar a sua oferta, ele vai reparar que aquele altar estava quebrado. Ou seja, Elias poderia muito bem pegar a oferta e colocar em cima do altar. Mas não. Ele repara primeiro o altar, antes de ofertar. Por que ele faz isso? Porque ele entende que não tem como Deus aceitar uma oferta com o altar quebrado. Então, uma dica que eu trago para os irmãos: não tem como eu oferecer um culto a Deus se o meu altar estiver destruído. Há uma necessidade de nós restaurarmos o nosso templo. Há uma necessidade de nós restaurarmos a nossa casa. A nossa casa, que eu digo, é o nosso próprio ser. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Vamos